Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, assim como os familiares de vocês. Estamos aqui para mais uma aula de desktop e a temática de hoje será loops for, né? E para que serve o loop for? O loop for ele serve para repetições, né? Para sequências pré-determinadas por você, programador. No entanto, pessoal, antes de iniciar a nossa aula, eu vou pedir um favorzinho a vocês. Vejam só, nas aulas que são postadas no Classroom, eu solicito que cada um de vocês, ao entrarem, né, vocês comentem, façam na respectiva aula, vocês comentem, coloquem, escrevam lá, presente, né, que é para a gente poder ter a sequência, ter uma frequência, né, de quem está participando, quem está visualizando as aulas, ok? Então, quando você visualizar essa aula aí, você vai lá nos comentários dessa respectiva aula e comenta lá se o nome por exemplo, o nome do seu login no Classroom não é o seu nome mesmo, é algum, algum avatar que você utiliza, por exemplo, então você coloca lá seu nome e coloca o nome presente para eu ter a certeza, para eu saber que você acessou a aula, certo? Aí a pergunta, professor, e as aulas anteriores? Vou pedir também para vocês irem lá nas aulas anteriores e dar o presente de vocês, ok? Para que eu possa ter uma média, né, de quantos alunos estão acessando o Classroom, ok? Então, seguindo para a aula de hoje, vamos utilizar aqui a ferramenta, né, que vocês já estão bem habituados com ela. No entanto, a gente não vai trabalhar no Shell, a gente vai abrir aqui, ó, File, New File. Ok? Então a gente vai criar, vamos iniciar aqui, fazer um comentário aqui só para a gente entender o for, né? Vamos fazer uma coisa bem simples. Eu vou criar uma variável chamada nome que vai receber o nome Paulo Henrique. Ok? O for, pessoal, significa para. Okay? Então, o significado do for, para. Então, for e em nome print i, perdão. Então, o que é que eu estou pedindo aqui? Vejam só. Professor, por que esse i? Eu coloquei esse i aqui é uma variável que eu criei, certo? Ao invés de i, poderia ser x, certo? Poderia ser um nome. Até não tem nenhum problema, aqui fica a seu critério. Então ele fala aqui, para ETE em nome, quem é nome? Esse aqui. Então eu peço para ele imprimir, então imprima ETE, certo? No caso, imprima o que o ETE vai buscar aqui, no caso é a variável nome, né? Que aí quem é nome? Paulo Henrique. Ok? Então repetindo aqui. Então, para ETE, vamos deixar lá vamos deixar um x mesmo, para ficar mais. Para x em nome, quem é nome? A variável aqui, imprima x. Certo? Então, vamos salvar aqui. Salvar na área de trabalho. Exemplo, aula for 01. Área de trabalho. Certo? E agora vamos executar. Vou apertar o F5 direto. E aí, ó, ele imprimiu Paulo Henrique. Tá vendo aqui, ó? E observe que ele imprimiu um abaixo do outro. Por quê? Porque ele vai fazer essa sequência aqui, ó. Letra por letra. Certo? Então, esse é um exemplo bem simples do for. Ok? Vamos fazer agora um exemplo do for utilizando uma lista. Né? Lembra lá das listas que a gente criou nas aulas anteriores? Vou criar aqui um novo. Vou fazer o comentário aqui para a gente entender, né? Exemplo de for com lista. Então, eu vou fazer aqui, vamos criar uma lista de compras, por exemplo. Lista de compras, vou utilizar aqui o colchetes. Eu vou colocar aqui arroz,
feijão, farinha, macarrão, flocão aqui, certo? Vamos deixar só esses 5 itens mesmo. Então, eu criei uma lista chamada compras. Dentro dessa lista eu adicionei itens, certo? E agora, ó, eu vou criar o for aqui. For pode ser i, pode ser x, pode ser y. For y em compras. Eu vou pedir aqui para ele imprimir, ó. Print y, certo? Vamos salvar. Vou salvar aqui com o nome aula for 02. Vamos executar. E aí ele imprimiu, ó, farinha, feijão, arroz, feijão, farinha, macarrão e flocão. Ok? Então, ó, foi o que ele fez aqui. Vamos entender aqui a lógica. Certo? Então ele imprimiu aqui, ó. Para y em compras, imprima y. Então o y ele vai aqui, ó, na variável compras, que na verdade a variável compras recebe uma lista, e ele vai pegar um por um. Então ele vai fazer a varredura em toda a lista. Então ele vai para a primeira, lembra lá a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, né? Nessa lista ela tem 5 itens, né? E aí começa com a posição 0. Então ele passa, faz da primeira rodada, encontrou a palavra arroz, aí ele imprime. No caso ele vai armazenando, né? Aí dá a segunda rodada, feijão, terceira, farinha, a quarta, macarrão, assim, a quinta, flocão. E ele vai outra rodada, não tem nada, então ele finaliza e imprime todos os itens da lista de uma única vez, ok? Então esse é outro exemplo, né, com o for, no caso agora utilizando uma lista, ok? Então, vamos fazer mais outro exemplo aqui. Deixa eu só abrir aqui. Vamos fazer agora um somatório, certo? Somatório com o loop for. Como é que eu faço isso? Eu vou criar a variável, por exemplo, vendas, que vai receber os valores, né? Vou abrir e fechar aqui. E aí eu digito valores, então, por exemplo, 99, vírgula, 100, vírgula, 299, vírgula, 300, vírgula, 599, 600, 700, 899. Pronto, 2, 4, 6, 8 valores, certo? O que é que eu quero que ele faça? Ele vai fazer, vou utilizar o for. Opa, antes disso aqui, antes de chegar no for, eu vou ter que criar uma variável aqui chamada total. Inicialmente, quanto é o meu total? 0. Eu não sei quais são os valores, certo? Então, ó, para i em vendas, aí eu vou precisar aqui utilizar um total, vai receber o total inicial. Quanto é o total inicial? 0, mais i. Quem é i? Vai ser o valor aqui, cada valor desse aqui, certo? Quando ele fizer da primeira rodada, i vai ser 99. Depois i vai ser 100. Depois 299, 300, 599 e assim até chegar o 899, ok? E aí eu vou colocar aqui um total, ou um print do total, certo? Então deixa eu só salvar aqui para a gente recapitular. Aula for 3. Foi o que eu fiz. Eu criei aqui uma lista com valores agora, né? Eu não criei aqui no exemplo anterior. Nesse exemplo aqui, ó, a gente criou uma lista com strings.
Nesse exemplo aqui, eu estou criando com números do tipo inteiro, né? Eu não coloquei nenhum valor decimal aqui. Aí eu criei uma variável total igual a zero, porque inicialmente meu total é zero, é igual você ir ao supermercado, né? Lembra na lista anterior que tinha os produtos? Imagina você passar os itens no caixa do supermercado. Quando você chega, até antes que o atendente comece a passar seus produtos, quanto é que você tem a pagar? Nada, ou seja, o total é zero, né? Mas à medida que você vai colocando os itens das suas compras na esteira lá para ir passando, aí ele vai começando a computar o total que você deverá pagar ao final, certo? Então, por isso aqui, ó, for i. Então, para i em vendas, quem é vendas? Que são a variável vendas que tem essa lista de valores. Então, ele vai começar. Quanto é o total? Então, o total aqui vai receber o total atual. Qual é o total atual? 0, mais o primeiro valor, que é o primeiro valor, 99. Certo? Então, quando ele der o primeiro giro, o total vai deixar de ser 0, vai ser 99. Aí ele vai dar o segundo giro novamente. Então, qual é o segundo valor? 100. Então, o total que era 99, agora vai ser 199. Entendeu? E aí ele vai fazer isso até chegar no último valor, que é 899, e vai imprimir o valor total. Certo? Que vai ser sempre o valor atual mais o valor seguinte. Ok? Então, vamos salvar aqui e vamos executar. Olha aí. O que foi que ele fez aí? Qual foi o primeiro valor do que vamos supor que você passou isso aqui no caixa do supermercado? Primeiro foi 99, depois se tornou, o total era 199, depois 498, depois 798, depois 1.397, depois 1.997, depois 2.697 e por último 3.596. Uma observação aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, vou trazer o print para o início aqui, ó. Salvei, executar. Ele me traz só o total, certo? Então, no primeiro exemplo aqui, que eu fiz dessa maneira aqui, né, que ele mostra todos os valores, trazendo para o nosso cotidiano é exatamente o que vai mostrando o exemplo do caixa de supermercado. À medida que a pessoa lá vai passando os seus produtos, vai mostrando lá na tela do computador o preço do produto atual e já um total parcial, né? E até às vezes, se você não tiver com a grana suficiente, aí você, não, quando chegar em tal valor, você pare, né? Então é exatamente isso para que serve, no caso, ali dentro tem um for funcionando dessa maneira, entendeu? Aí ele vai computando os valores. E aí, se você tiver com a grana curta e precisar chegar num determinado valor, aí você diz, quando chegar em tal valor, então você fica observando, quando chegar no valor que você está com dinheiro, beleza. Caso contrário, deixa passar e no final é só correr para o abraço e pagar a conta. Ok, pessoal? Então, vamos parar por aqui para a aula não ficar muito extensa e não ficar cansativo para vocês. E aí, na aula seguinte, eu trago mais alguns exemplos com o elemento for. Ok? Forte abraço para vocês, bons estudos. Não esqueçam de colocar presença nos comentários do Classroom, com o nome de vocês e o nome presente. Ok? Até mais.